Irmãos e irmãs, muitos sabem que eu, como catequista, me preocupo muito com a juventude. Vou contar hoje para vocês o testemunho de um jovem, que eu espero muito que esse testemunho sirva de exemplo para muitos jovens. Ao final do vídeo eu vou revelar quem é esse jovem, mas eu acho que vocês vão saber conforme eu for falando. Então, vamos puxar a vinheta e vamos lá. Bom, esse jovem tem 17 anos, nasceu em 2008 e foi batizado com 3 meses, no dia 12 de outubro de 2008, às mãos do padre Fernando Cirino, lá na paróquia Santo Inácio de Loyola, diocese de Jaboticabal. E ele foi crescendo, até que quando ele completou 3 anos em 2011, ele se afastou da igreja por um bom tempo. Em 2015, esse menino começou a sentir um chamado muito forte para fazer a catequese, porque ele queria conhecer mais sobre Jesus. Mas infelizmente a idade não permitia, tendo em vista que em 2015 esse garoto tinha apenas 7 anos. O mínimo seriam 10. Em 2018, chegou o ano que ele costuma falar como o ano da virada. Por que ano da virada? Em 2018, na época de Natal, ele foi passar as férias na casa dos tios. E vocês sabem que toda família católica tem aquela regra de domingo, todo santo domingo é missa. Lá não foi diferente. E esse menino ele acompanhava os tios na missa. Claro que de começo ele achava um saco levantar cedo todo santo domingo para ir na missa. Mas aos poucos, quando ele foi entendendo a profundidade da Santa Missa, que era muito mais do que ficar escutando um homem vestido de casula, falando mais do que ver o padre erguendo o pão e o vinho, ele começou a amar aquilo profundamente. Aí que começou a surgir algo estranho. Porque quando os tios explicaram para ele que naquele pãozinho que ele via estava o corpo de Cristo, Cristo estava presente verdadeiramente, ele começou a sentir uma inquietação muito grande para poder comungar. Só que ele não podia, porque não tinha feito a catequese ainda. Então ele voltava para casa com o coração chorando. Aquela impressão que o coração se sentia vazio, queria se preencher com o amor que estava naquela hóstia. Até que um dia ele foi chamado para fazer leitura numa novena de Natal da época. E as pessoas o admiraram muito, porque um menino de 10 anos, quão difícil era ver uma criança fazendo as leituras, se empenhando ao máximo, querendo se aproximar mais de Jesus, mas ao mesmo tempo, sem perceber, puxando outras pessoas para Jesus. Até que ele passa o ano novo, lá na casa dos tios, e volta para casa em 2019. Aí, finalmente, já com quase 11 anos, ele consegue ingressar na catequese. Aí que começa a ficar forte o chamado na vida desse garoto, porque ele tinha uma vontade muito grande de evangelizar, porém ele não sabia como. O ponto inicial do ministério desse jovem começou no dia 30 de junho de 2019, quando um dia antes do seu aniversário, ele fez uma leitura na missa. E ao final da missa, as pessoas vinham cumprimentá-lo, parabenizá-lo, abraçá-lo, e falavam que ele tinha jeito de padre. Esse menininho era tão pequenininho na época que ele estava fazendo as leituras, ao contrário do que ele é hoje em dia, bem altão, que até o ambão era mais alto que ele na época. Não aparecia nem a cabeça quando ele ia ler. Aí, prosseguindo, ele foi seguindo firme e forte na liturgia, foi criando mais proximidade com Jesus, pegando amor pelo que fazia de passar Jesus para as pessoas através da voz. Só que como toda flor tem seus espinhos, veio o ano de 2020 com a temida pandemia do coronavírus. E com isso as paróquias infelizmente tiveram que ser fechadas pelo alto risco de contágio. E esse garoto ficou muito triste, porque apesar de novinho, ele já amava a sua paróquia, já amava a comunidade e o serviço que ele exercia. Então ele passou a assistir as missas pela TV, mas ele não achava que era a mesma coisa. A falta que ele sentia era enorme. Então ele tira esse tempo que estava
afastado, entre aspas, para refletir sobre o chamado. Às vezes ele ia dormir com incertezas, dúvidas, até que ele decidiu que se não se entregasse a Jesus verdadeiramente, aí que ele nunca descobriria qual era o propósito. E foi o que ele fez. Ele se entregou a Jesus e passou a ter certeza daquilo que ele queria. Em 2021, ele retornou para a catequese e já tinha certeza daquilo que ele queria seguir, que era a vocação sacerdotal. Aí também surgiu um canal onde este jovem se dedica a fazer evangelização. No dia 4 de dezembro de 2021, finalmente aquela criança pôde sossegar o coração, recebeu Jesus pela primeira vez. Um dia muito feliz. Exatamente um ano depois da primeira Eucaristia, em dezembro de 2022, essa criança fez o crisma. Já com 14 anos, então não era tão criança assim. E em 2023, esse rapaz começou a fazer as primeiras experiências vocacionais. As dúvidas cresciam, mas a certeza era maior. Em 2024, o ponto-chave para os ministérios. Em janeiro daquele ano, ele se tornou coroinha, depois de 2 anos tentando. E exatamente um mês depois, quando ele começou a exercer o ministério de coroinha, ele recebeu o convite para ser catequista. Um sonho muito grande que ele tinha. Porque se tem um jeito de levar Jesus às pessoas, é começando pelas crianças e adolescentes, que estão cada vez mais afastados da igreja, infelizmente. E ele começou a ver a vida anterior de uma forma diferente. Começou a querer mudar. Porque sabia que se ele vivesse no comodismo que ele viveu outrora, ele nunca ia andar para frente. Aí que começou a surgir o desejo de se santificar. Então chegou este ano de 2025. Os 2 pontos-chave na vida desse jovem neste ano. 11 de fevereiro de 2025, este jovem se torna consagrado a Nossa Senhora de Lourdes, realizando outro grande desejo dele após 6 meses de preparação, que começou em agosto de 2024. E o último, mais recente, em maio de 2025, quando ele fez o Encontro de Adolescentes com Cristo, EAC. Ali a chama que estava se apagando voltou a brilhar forte, que ele sabia que estava no caminho certo, convivendo com outros adolescentes que tinham o mesmo desejo dele, que era encontrar Jesus. E agora vocês devem estar se perguntando, quem é esse jovem? A resposta é: ele estava falando com vocês o tempo todo, sou eu. Eu, um jovem catequista de 17 anos, que há um tempo atrás estava literalmente perdido, cheio de dúvidas, mas eu sabia que Deus tinha um propósito que não podia desanimar. Por isso eu digo a você, jovem, que está à beira do desânimo, chora por não ser compreendido, por não saber qual é a sua vocação. Não tenha medo. Se entregue a Deus. Você vai receber uma grande graça na sua vida. Meu desejo com esse canal nunca foi fama, nem nada do tipo, mas sim mostrar que a juventude tem jeito. E começa nessas pequenas palavras. Isso eu digo, jovem. Mesmo que meu processo de conversão não seja completo, porque conversão é diária. Não desista. Não precisa tomar só a mim como exemplo. Veja os santos da nossa Santa Igreja. Veja nossos irmãos que serão canonizados amanhã, São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati. Tomem como exemplo a juventude, se aproximem de Jesus, não tenham medo dele. Obrigado a todos que assistiram e também que me motiva a continuar com esse ministério. Deus os abençoe.